Fala moçada, beleza? Bom, tô fazendo esse videozinho aqui porque a gente não teve a oportunidade de ter uma aula de revisão para a prova, né? Então, por conta disso, eu decidi fazer esse vídeo para vocês aqui. Como é vídeo, vou falar mais rapidinho, vocês vão pausando para pegar a ideia aí, beleza? Então vamos lá, moçada. Número 1, coloca aqui, ó. De acordo com seus conhecimentos, explica o crescimento acelerado que a China teve nos últimos anos. Moçada, não esqueçam disso. Coisa primordial. Zonas econômicas especiais. O que são essas zonas econômicas especiais? A China implementou isso, é uma forma de isenção dos impostos na região litorânea da China, onde atrai capital estrangeiro, atrai indústria estrangeira, atrai multinacionais para o território chinês. E o que a China oferecia? Isenção fiscal. Não pagava imposto para poder se instalar ali no território chinês. Beleza? Então isso atrai. Zonas econômicas especiais. Com essas indústrias aqui, obviamente, já falei isso para vocês, hein? Indústria é sinal de desenvolvimento. Então a China passa a crescer muito através da chegada dessas multinacionais, dessas indústrias, empresas de capital estrangeiro, tá? Por conta do que? Zonas econômicas especiais. Primeiro motivo principal é esse. Outra questão também, lá na China na verdade, a ausência, né? Nós não temos as leis trabalhistas. Isso faz com que as pessoas trabalhem de forma relacionada à escravidão, inclusive análogo à escravidão, né? Com péssimas condições de saúde, não tem banheiro adequado, não tem lugar para beber água de forma adequada e tal. E sem falar da forma exploratória, né, que essas empresas utilizam ali o trabalho da mão de obra chinesa, certo? Então o que vai acontecer? As pessoas, por exemplo, em um mês, têm direito a 2 dias de folga, em um mês. Ou seja, trabalham 28 dias e folgam 2 dias apenas, certo? Então, essas questões que permitiu com que a China crescesse de forma muito acelerada, tá? E hoje, especialmente no dia de hoje, mais do século 21, dos anos 2000 para cá, a China passou a investir em indústrias tecnológicas, que isso permitiu também a China alavancar ainda mais a sua questão econômica, beleza? Então, esses 3 grandes pontos: zonas econômicas especiais, a ausência das leis trabalhistas e ambientais, e também o investimento em indústria tecnológica, beleza? Número 2, o sistema de castas da Índia foi proibido por lei no país. Mas por qual motivo? Meu povo, primeira coisa, o que é o sistema de castas? É um sistema de divisão da sociedade. Sudras, Vaixás, Kshatriyas, não sei o que e tal, aquela coisa toda, né? Então a divisão de classes. O que fala nessa divisão? Que está ligada à religião, ao hinduísmo no caso. Uma pessoa que nasce ali Sudra, por exemplo, ela só pode se casar com uma pessoa que também é Sudra. Um Vaixá não pode casar com Sudra, um Sudra não pode casar com um Kshatriya e por aí vai, tá? Então essa divisão, e dentro da lei do hinduísmo, é uma lei religiosa, não permitiu o casamento de castas diferentes. Então, ou seja, uma divisão da sociedade, uma segregação social, na verdade, né? E isso foi proibido por lei na Índia. Por quê? Por conta da desigualdade e tudo mais, isso foi proibido. A Índia proibiu essa questão toda, mas as pessoas mais tradicionais, até nos dias de hoje, por conta dessa questão religiosa, não permitem o casamento entre castas diferentes. Então, se você nasceu Sudra, só pode casar com Sudra. Vaixá só pode com Vaixás e por aí vai, tá? Porém, a China proibiu isso. Ninguém pode, a igreja, a própria religião em si hoje não pode negar o casamento entre 2 pessoas de castas diferentes, tá? Isso é proibido por lei hoje, beleza? Passando aqui, ó, número 3. Tanto a China quanto a Índia implementaram o sistema de controle demográfico. Como fizeram e por qual motivo? Moçada, começando pela Índia. A Índia ela implementou um modelo de poder controlar ali a taxa de natalidade. Como? Os homens que já eram casados e tinham 2 filhos tinham que fazer o procedimento da vasectomia, né? Corta o canal, onde não permite mais um homem engravidar uma mulher. Então não tem como mais engravidar. Porém, esse sistema não deu muito certo, né? Inclusive até ele tem hoje na lei, mas é uma coisa que não funciona tão bem assim, tá? Mas existe, beleza? Existe. Já tentaram, já foi melhor isso lá atrás, na década de 80, 90. Hoje é algo assim que não tem um controle tão forte assim o Estado, beleza? Na China, eles colocaram a política do filho único, né? O que é a política do filho único? Então o governo fala assim, ó, se você tiver um filho, o Estado vai cuidar de tudo. Educação, saúde e tal, até a formatura desse menino, até ele virar homem ou virar mulher.
mercado de trabalho, aquela coisa toda. Porém, se o casal decidir ter 2 filhos, o que vai acontecer? Você vai perder o direito do primeiro, vai ter que arcar com todos os custos do primeiro, com educação, saúde e por aí vai, né? E com o do segundo filho também. Então perde o direito e a pessoa tem que arcar com, o casal melhor dizendo, né? Tem que arcar com todos os custos, não vai ter apoio nenhum do Estado mais, ou seja, pesa mais no bolso ter 2 filhos, tá bom? Então é uma forma de tentar controlar a natalidade. Por quê, meu povo? População exagerada, mais de 1 bilhão de pessoas, a China 1 bilhão e 400, a Índia 1 bilhão e 300. Inclusive, tem tendência da Índia ultrapassar a China. Por quê? Na Índia, esse sistema da vasectomia dos homens lá não dá muito certo. Já na China, a política do filho único é uma política mais rigorosa. Então, existe uma tendência das próximas décadas a Índia ultrapassar, em termos populacionais, a China, por conta dessa questão, beleza? Mas ambos são aí para controle de natalidade, beleza, meu povo? Número 4 coloca aqui, ó. Em determinadas épocas do ano, a Ásia Meridional sofre muito com chuvas torrenciais. Explica a dinâmica dessas chuvas. Moçada, simples. Sistema de monções. Oceano Índico, Ásia Setentrional, tá falando do quê? Tá falando de Índia, por exemplo. Índia, Nepal, aqueles países da região do sul da Ásia, tá? O que acontece? Sistema de alta e baixa pressão. A alta pressão retira a umidade da região e joga para um sistema de baixa pressão. Aí, quando nós estamos no verão, por exemplo, junho, julho e agosto, nós temos alta pressão no meio do Oceano Índico. E aí retira a umidade do Oceano Índico, que é uma região de oceano, né? E leva toda a umidade do oceano para o interior do continente. Ali na região da Índia, do Nepal, parte do Paquistão, aquela região toda ali, Ásia Meridional que nós chamamos, né? Ali, então, no continente forma uma baixa pressão e, por conta disso, permite a ocorrência de chuvas torrenciais. São chuvas fortes, violentas, chove em um mês lá mais de 3 mil milímetros, em algum desses meses de junho, julho e agosto, que é o momento do verão, né? Porém, na outra época do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, esse sistema inverte. Então, a alta pressão vai para o continente, a baixa pressão vai para o Oceano Índico. Aí, período de seca na região e chove muito no meio do oceano, aquele famoso chover no molhado, né? Porque inverteu a posição, tá? Então a alta pressão retira a umidade do continente e leva para o oceano. É uma dinâmica natural da atmosfera. Porém, meses mais tarde, né, vem de novo alta pressão no Oceano Índico, baixa pressão no continente, permitindo essas chuvas ocorrerem. Isso nada mais é do que o que? Sistema de monções, beleza? As famosas chuvas de monções que nós temos na região. 5 último para poder encerrar isso aqui, ó. A população chinesa se concentra basicamente na região litorânea e existe um vazio populacional no interior do continente, né, no caso da China. Por quê? Moçada, isso daqui ocorre por conta, primeira coisa, zonas econômicas especiais na região litorânea. Lembra disso? Nós falamos na primeira questão. São indústrias, são empresas, são multinacionais que atraem a população. Então a população está no meio do campo, né? E lembrando, a China passou pela Revolução Verde, chegou as máquinas no campo, chegou insumos agrícolas, colheitadeiras, tal, os tratores. Então ocorreu a substituição da mão de obra humana para a máquina. Então o ser humano foi forçado a sair da região, né? Por conta disso, pensaram assim, pô, na região litorânea está nascendo indústrias multinacionais, empresas estrangeiras, vou para lá. Então as empresas atraem, as indústrias atraem a população para a região litorânea. E por conta disso, o povo se concentra na região, tá? Aí, tanto é que quando a gente divide o território chinês, mais de 92% da população se concentra no litoral até 400 quilômetros do litoral. Depois disso, a gente vai ter coisa de 6, 7% ali aproximadamente do restante da população, tá? Então, 1 bilhão de pessoas, até mais de 1 bilhão de pessoas estão concentradas na região litorânea da China. Por conta do quê? Das zonas econômicas especiais. São indústrias que atraem a população. Beleza, moçada? Tá respondido então, né? Então, são essas 5 perguntinhas aqui. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão, entre em contato comigo, pergunta, tira sua dúvida para vocês fazerem essa provinha aí, ó, da melhor forma possível. Beleza, moçada? Então fica com Deus todo mundo, forte abraço, até o próximo vídeo.